Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 55. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e o papo hoje é sobre áreas de atuação para biólogos, onde terei o prazer de conversar com um grande amigo meu dos tempos de graduação. E, por falar em amigos, estou mais uma vez aqui acompanhado da única representante feminina da Biologismo. Oi, gente, eu sou a Susan, bióloga, entomóloga, taxonomista. Tamo junto aí, né? Para mais um episódio, representando aí a força feminina. Acho que esse bate-papo de hoje vai trazer muitas recordações pra gente, né, Flávio? Relembrar esses tempos de graduação vai ser muito bom. Pois é, exatamente. Faz um tempinho já, né, que a gente saiu da faculdade, pelo menos da graduação, né? Não pode falar, não pode revelar, senão vai ficar feio. Vamos deixar no ar aí quanto Vamos tempo deixar. faz, né? Mas é legal matar a saudade dessa época, porque foi um tempo bem legal, dá bastante saudade. E o papo é importante, o papo é interessante, né, Susan? Ah, com certeza, né? É muito válido, ainda mais para quem tá querendo começar a carreira de biólogo, né? Ter aí uma visão de quem já tá aí na luta, quem tá com uma experiência já, né, para passar pra gente. Acho que nada melhor que o nosso convidado para falar sobre isso. Então, fica ligadinho com a gente que o episódio tá bom demais. É isso aí, um assunto que a gente não abordou até agora, já são, somando os especiais, mais de 60 episódios e já estava na hora da gente falar isso, que é um assunto legal para quem está entrando na faculdade, né? O pessoal se liga bastante nesse tipo de conversa. É isso. Mas antes da gente entrar de vez nessa pauta, nesse tema, vamos chamar a galera para seguir nossas redes sociais, né, Susan? Vamos sim, ó. Nós convidamos você, nosso ouvinte, que tá aí sempre acompanhando a gente, ou você também que chegou agora e tá nos ouvindo pela primeira vez, que tal conhecer o trabalho de biologismo nas redes sociais também? Não perde essa oportunidade. Dê uma olhadinha lá, nos prestigie, estamos no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. A gente só não tá em Marte ainda. Mas sempre a gente traz informações super legais sobre o mundo da biologia, tem meme também. É só procurar por @biologismo e dar essa forcinha pra gente. É isso aí, então. Agora, hora de dar as boas-vindas a esse amigo meu da época da faculdade. Bons tempos aí, lembrando um monte de piada ruim que a gente contava. Risada até não querer mais. Não aprendia tanto, mas ria bastante na faculdade. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast, Rodrigo Torres Cardoso. É isso aí, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de vocês aí de poder participar. Agregar conhecimento, acho que tem que ser o objetivo de vida de todo mundo, né? E super legal, agradeço a oportunidade de estar aqui. E vamos, que nem eu tinha comentado antes, né? Trocar uma ideia o mais informal possível, que eu acho que é interessante também. E vamos aí. Isso aí, pô, sempre legal receber amigos aqui no podcast, um prazer. E vai ser difícil eu ficar o podcast inteiro chamando o cara de Rodrigo, né? Evitando os apelidos aí. Mas vamos lá. Rodrigo, antes da gente entrar nos temas mesmo, eu queria pedir, como eu sempre peço para os nossos convidados, para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre sua formação, sua trajetória até aqui, suas áreas de atuação. Você tem um tantinho de experiência em diferentes áreas aí, né? Eu acho que é interessante a gente sempre contar uma história aí, né? Pode ser que fique longo, porque a gente também não é tão mais novo, né? O tempo acabou passando aí pra gente. Mas a experiência também é legal, né, cara? Porque quando o tempo vai passando, a gente deixa de cometer alguns erros e a gente vai sempre melhorando. Na maioria das coisas, pelo menos. Então, eu sou biólogo. Depois da graduação, eu fiz um mestrado em Ecologia e Recursos Naturais. Se não me engano, é o mesmo que a Susan fez, né, Susan? Isso, foi. A gente fez esse mestrado na UFSCar, né? A graduação eu fiz na Unicep, junto com o Flávio. O que eu estudei no mestrado foi ecologia de peixes, né? Focado mais em distribuição espacial desses bichos aí ao longo dos cursos dos rios, né?
além também um pouco de taxonomia, que para saber onde é que os bichos estão, você tem que saber qual o bicho é, e para isso você tem que estudar taxonomia. Que também é super legal, é um tema super interessante. Estudei também um pouco de alimentação, ecologia e comportamento dos bichos, que também é super legal. Assim, antes de fazer o mestrado, né, depois que a gente se formou lá em Ciências Biológicas na Unicep, o primeiro emprego que eu tive depois de formado foi na própria universidade onde a gente se formou, né, a pedido lá da coordenadora do curso, da Lúcia, que também é uma amiga nossa, até hoje a gente troca experiências, assim. A Lúcia chamou para trabalhar lá no biotério, né? Biotério e laboratório de zoologia, de vertebrados e invertebrados. A princípio, o trabalho era cuidar dos animais que serviriam de cobaias para outros cursos, né? Ratos de laboratório, que eram utilizados em experimentos comportamentais. E tinha também a parte de zoologia, né, que a gente ajudava o professor Alexandre, que também já participou desse podcast, a formar uma coleção científica, né, que também sempre participei desde a época de faculdade do laboratório lá de peixes, por isso que eu tenho informação assim. Então, cuidava também dessa parte de curadoria dessa coleção de peixes que a gente estava não só coletando os bichos para essa coleção, mas também recebendo de outros estudantes que estavam ali estudando peixe, estudando inseto, e cuidava disso daí, né? Também ajudava o Alexandre nas aulas, né? Eles tinham as aulas práticas de zoologia de vertebrados. Então, ajudava a preparar todo o laboratório para ele vir das aulas, cuidava dos animais que iam ser dissecados, ajudava a limpar tudo depois. Então essa era mais ou menos a rotina do laboratório que eu trabalhava. Conciliado com essas atividades que tinha no laboratório, eu já tinha um vislumbre assim, né, de continuar na pós-graduação, porque juntamente com a graduação sempre acompanhei os trabalhos que eram desenvolvidos no laboratório de etiologia sistemática, lá do departamento de ecologia da UFSCar, né? Então, desde que eu entrei, assim, no primeiro ano, eu já comecei esses contatos com o Alexandre, que veio a ser, assim, um dos grandes amigos meus, assim, que me ensinou muita coisa, não só na parte de biologia, na parte de formação científica, mas na vida, assim. Então, depois até quero fazer um agradecimento especial a ele, meu outro orientador também, Júlio. Então sempre acompanhei as atividades desse departamento, né, que acabou me inserindo muito dentro do contexto da universidade, e saber o que é um projeto de pesquisa, saber o que é um projeto de extensão, saber o que é uma coleção científica grande. E então, conciliado com a faculdade, eu sempre vim acompanhando todos os trabalhos que eram envolvidos nesse laboratório, ajudava nas coletas, ajudava na curadoria, ajudava na limpeza. Então a gente, não só eu, né, o Alexandre, o Júlio, todo mundo sempre participou, assim, de todas as áreas de atuação dos projetos de pesquisa, né, escrever, estudar. Então aquela vivência no laboratório me deu muita experiência, e foi uma coisa que eu gostei muito, gosto até hoje, sempre que possível eu vou lá. Então, como eu estava trabalhando na Unicep e sempre acompanhei esses trabalhos no laboratório, eu tinha muita vontade de fazer a pós-graduação, né, que era o mestrado lá na UFSCar. Então, nas horas vagas que eu tinha desse trabalho na Unicep, eu sempre me dediquei a estudar ecologia para poder passar lá na seleção do mestrado. E aí, durante esse primeiro ano que eu trabalhei lá, eu estudei ele todo, né? Passei. E aí eu tive que sair, né? Obviamente, porque tinha bolsa lá eu tinha uma bolsa da CAPES, de formação lá de pós-graduação da CAPES. Então, como eu era registrado na Unicep, então eu tive que sair do laboratório para poder pegar essa bolsa de pesquisa lá da CAPES de mestrado e poder desenvolver lá minha pesquisa. Essa pesquisa foi de distribuição de peixes, né, ao longo dos cursos d'água. Então, só para dar uma ideia meio rápida, né, esse rio que eu estudei, ele era bastante interrompido por quedas d'água, assim, cachoeiras, né, e a gente queria saber até que ponto esses níveis naturais, né, que as cachoeiras interferiam na distribuição das espécies. Então, a gente veio coletando desde a nascente até a foz desse rio, né, para depois fazer as análises e ver de que maneira essas cachoeiras interferiam na distribuição espacial das espécies. E realmente identificou-se que elas interferem, né? Porque
peixe não voa, né? Então ele precisa transpor esses obstáculos e não é fácil para ele. Por mais que pareça óbvio, você entender como as comunidades estão distribuídas hoje, depois de milhões de anos, né, que foram separadas por essas quedas d'água, né? É um negócio super interessante e muito legal para conservação também, porque as cachoeiras deixam os bichos bem postos à predação, não só natural, como predação humana, né? Os bichos ficam confinados em lugares pequenos e o acesso fica super fácil às pessoas. Então foi uma sugestão também de conservação. Assim que eu acabei o mestrado, só pra vocês entenderem, né? Então eu já tinha um relacionamento com uma mulher aqui de Santa Rita, que é minha esposa até hoje, né, Mariana. Ela me indicou uma escola que estava precisando de professor de biologia aqui em Santa Rita, Passa Quatro. E eu tinha acabado de me formar em mestrado e resolvi vir pra cá, pra também ganhar mais experiência e pra poder ganhar um dinheiro, né, carreira. Tinha acabado a bolsa, dei 4 anos de aulas aqui pro Colégio Objetivo aqui de Santa Rita. Também foi uma experiência super legal, assim, você lidar com um jovem. Quando eu tava na faculdade, eu nunca achei que eu ia gostar de dar aula, e depois acabei aprendendo, e que é uma coisa que agrega muito na gente. A gente aprende muito com o pessoal que é mais novo, e foi uma experiência super agradável, que valeu muito a pena para mim. Também conciliado com esse trabalho, então existem também, além dos trabalhos de pesquisa, né, existem as consultorias ambientais, que são feitas pelos pesquisadores, pelos alunos também, né, que acabam participando desses projetos. Então, eu sempre participei desses projetos de consultoria ambiental. O que é consultoria ambiental, né? Quando a empresa precisa de um licenciamento ambiental, e aí tem que contratar um técnico para fazer todos os laudos que são necessários, né? Estudo de fauna, estudo de vegetação, estudo de água, estudo de solo. Então, o processo de licenciamento ele envolve vários profissionais capacitados em cada área, e a gente, como estava lá no laboratório, acabava participando, né, ajudando os professores que estavam desenvolvendo esses trabalhos, e também ganhei experiência nisso e comecei a fazer meus próprios trabalhos junto com a Josiane, que estudou também com a gente, que se formou lá com a gente na Unicep. A gente começou a desenvolver trabalhos na região, assim, cidades próximas da região, principalmente as que tinham crescimento de loteamento, de indústria, né, que sempre precisa muito desses laudos. Então a gente começou com a experiência que eu já tinha nesses laudos, e a Josi tem formação, né, até hoje com vegetação, né. Então eu fazia a parte de fauna e ela fazia a parte de vegetação desses projetos. Até o Flávio participou de uns trabalhos que a gente fez, me ajudou na parte de fauna. A gente montou, né, umas armadilhas lá de captura de bicho para montar os laudos, né. Foi uma coisa que eu também conciliei, né. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo mestrado, já estava começando com esse lance das consultorias, e já estava dando aula também depois, né, que eu acabei mestrado. E a consultoria foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, até hoje eu faço. É uma atividade secundária, né, das que eu tenho aqui, mas que até hoje estou fazendo. Todo mês estou fazendo algum trabalho, e vale muito a pena, assim, né. Além da parte financeira, é uma coisa que não deixa você enferrujado as coisas que você aprendeu ao longo da vida, né. Por exemplo, tem gente que se formou com a gente, estudou, mas que também não acabou desenvolvendo muito, né, acabou não praticando tanto que estudou ao longo de tanto tempo, né. Então, fazer consultoria é um meio de você, fora da universidade, fazer valer tudo que você aprendeu e deixar isso sempre vivo, sabe? Nem a Susan pode dizer, né, que eu parei no mestrado, mas a Susan fez doutorado, você está fazendo pós-doutorado. Então, deixar o que você foi aprendendo durante o tempo todo, né, que você estudou vivo, você é super importante. Então, para quem para de estudar, né, para quem sai do meio acadêmico, que nem eu acabei saindo, né, depois do mestrado, fazer as consultorias foi super válido para mim, não deixar que isso escape, assim, né, porque é uma paixão que eu tenho, estudar animais, né, peixes, aves, eu gosto muito, então a consultoria possibilitou isso. Então, eu estava fazendo consultoria e dando aquelas aulas aqui no Objetivo de Santa Rita, e por uma coincidência, assim, da vida, um amigo meu, ele era vereador aqui de Santa Rita, e eu fui falar com ele, porque ele conhecia bastante gente, ele tinha bastante influência com os caras que faziam loteamento aqui em Santa Rita. Eu falei, pô, meu, vê se você consegue me abrir espaço aí pra mim envolver os trabalhos aqui em Santa Rita também, né, que eu tava fazendo em Campinas, tava fazendo em uns lugares um pouquinho mais longe, e eu via que tinha espaço aqui em Santa Rita. Então, eu fui conversar com ele a respeito disso, né, me abrir um espaço pra mim poder trabalhar aqui em Santa Rita mesmo. Aí ele me levou nesse cara, que era um cara que tem uma empresa de loteamento grande aqui em Santa Rita, que a gente teve um papo super legal, apresentei meu trabalho, e por uma coincidência, assim, né, e também por uma sorte da minha parte, esse cara que
também tinha uma influência política aqui em Santa Rita. Ele estava precisando indicar uma pessoa para ser secretária de meio ambiente aqui de Santa Rita, porque estava trocando, né, governo, era uma época pós-eleição, assim, né, justamente quando os caras têm que já escolher o corpo técnico que vai acompanhar aquela equipe, né, do prefeito durante os 4 anos, e ele precisava indicar alguém. E ele falou: Rodrigo, eu tenho trabalho para você aqui nos meus loteamentos, mas eu acho que a gente tem uma coisa aqui melhor para você. Aí ele falou: você quer ser secretário de meio ambiente aqui de Santa Rita? Eu de cara falei: não, né? Falei: não, eu não quero não, cara. Você tá louco? Eu nunca mexi com isso, não tenho experiência política nenhuma, não tenho envolvimento com esse tipo de coisa, nunca participei disso. Aí ele falou assim, até acabei aceitando o trabalho justamente por isso. Ele falou: não, a gente quer uma pessoa justamente que não tem envolvimento político com ninguém, que faça realmente o trabalho que tem que ser feito aqui no departamento de meio ambiente de Santa Rita. Então, aí acabei aceitando e também foi uma experiência incrível para mim, assim, que acabei desenvolvendo projetos muito legais de educação ambiental, fora todo o licenciamento ambiental que o município tem, fora toda a parte ambiental que você tem que cuidar, de aterro sanitário, qualidade de água, de atendimento ao público, de arborização urbana, toda a parte burocrática por trás, né, do que a gente acha gostoso de fazer, que é ir para campo, que é coletar bicho, que é coletar água, que é vivenciar essa parte de campo que é muito gostoso, né, de laboratório também que é muito gostoso, mas tem toda uma parte burocrática que eu tive que aprender na raça, né, e que acabei aprendendo, né, todo o envolvimento que você tem que ter com os técnicos, tem que ter bom senso para tudo que você vai fazer. Você vai atender uma pessoa na casa dela, quando ela te requisita lá, você tem que ter um bom senso de atender aquela pessoa o melhor, porque querendo ou não, é um serviço público e pessoal, né, a maioria das pessoas tem uma ideia de que funcionário público é de mal com a vida e acaba prestando um atendimento ruim, mas eu aprendi que isso não é verdade, cara. Alguns sim, mas não é a maioria. E eu procurei fazer isso da maneira mais diferente possível. Eu atendi as pessoas da maneira que eu gostaria que eu fosse atendido. Então, era muito agradável para mim trabalhar lá no departamento, apesar de ser uma carga enorme nas costas, enorme, porque você é a ligação direta do prefeito. Então, tudo que o prefeito tem para resolver relacionado ao meio ambiente, tudo que ele tem que interligar, por exemplo, da cidade que ele governa com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, vai ser você que vai ter que resolver isso. Então, seja de madrugada, seja de sábado, domingo, feriado, qualquer hora, o cara te liga: Rodrigo, resolva isso para mim, para hoje. E aí, você tem que tentar dar um jeito, sabendo que aquilo não é fácil de fazer, mas a gente se desdobrava para fazer assim um serviço melhor possível, sabendo que aquilo ia render um fruto para a população, e isso é muito satisfatório. O que nivela assim, o desempenho do meio ambiente dos municípios é chamado de Município Verde Azul, que é um programa do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tem 10 parâmetros, né? Qualidade da água, qualidade do solo, biodiversidade, ecologia, educação ambiental, etc. Né? São 10 tópicos, e dentro desses 10 tópicos tem 10 ou 12 atividades que você tem que cumprir, né, designadas pela Secretaria de Meio Ambiente, e cada uma tem uma pontuação, assim, então você pontua, e isso depois forma um ranking, e aí você, de acordo com a nota que você tem, aquilo expressa, talvez de maneira não tão fiel à situação que está o meio ambiente do seu município, mas aquilo te dá uma noção, né, do trabalho que você está realizando ali na nossa secretaria. Aqui em Santa Rita, no meu último ano de trabalho aqui na secretaria, a gente conseguiu ficar 64 do estado, que é um resultado super legal, porque são mais de 600 municípios no estado, e dentre eles municípios ricos, que têm investimento pesado em meio ambiente. E a gente conseguiu uma qualificação super legal, né, nesse programa, mesmo sendo uma cidade pequena, com investimento baixo, com todas as dificuldades, não tem veículo, não tem estrutura, não tem professor, não tem equipe. Então era eu mais 2 ou 3 funcionários que demos um jeito de cumprir todas essas requisições, né, da secretaria, e conseguimos fazer um trabalho super legal, que foi super importante para a cidade. E além desse ranking, né, de saber, a gente tá legal, beleza, a gente tá em 64 do estado, mas e aí? De acordo com a sua pontuação, isso daí rende verbas para a cidade. Então a gente conseguiu caminhão de lixo, a gente conseguiu um triturador de galhos, que é basicamente um picador de galhos que transforma ele numa serragem. Assim, antes esses galhos iam para aterro sanitário, ocupava espaço, gerava queimada. Então conseguiu o triturador de galhos, conseguiu o caminhão de lixo, conseguiu o caminhão pipa, conseguiu pá carregadeira, tudo
fruto desse trabalho que a gente desenvolveu na secretaria. Então, eu hoje tenho orgulho de falar que eu participei disso e foi um trabalho super legal. Voltando para a linha do tempo, né? Quando eu estava aqui na Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu já estava querendo continuar trabalhando com peixes, né? E tinha um pessoal aqui que eu conhecia que era um dono de um Pesca e Pague aqui em Santa Rita, né? E estavam querendo vender esse Pesca e Pague. E eu sabia que ali tinha potencial para mim colocar em prática não o estudo de biodiversidade, né, de peixe, né, diversidade, distribuição, taxonomia, ecologia, mas de estudar um pouco talvez da alimentação, do que eu estudei também, um pouquinho da fisiologia, como é que esses bichos vivem, e fiz tipo uma criaçãozinha de tilápia, né, para comercial mesmo, né, uma criação comercial de tilápias, para poder voltar um pouquinho pro ramo que eu tava, e tô até hoje também com esse Pesca Pague. Tem pesca esportiva, tem restaurante, então hoje ela acabou sendo minha atividade principal, assim, depois que eu saí da prefeitura, né, da secretaria, que era a minha atividade principal. Pesca Pague, pensando em fundo de renda, Pesca Pague virou minha atividade principal, e a consultoria ambiental também tem renda que advinda disso, mas é um negócio mais esporádico, né? Tem época que tem época que não tem. Então a gente vai se virando assim, né? É uma vida meio louca. Tem essa parte do Pesca Pague que necessita muito tempo da gente. Tem essas consultorias que a gente tem que sair, vai para longe de casa, e vai para outra cidade, faz. Mas muito gostoso trabalhar com o que a gente estudou. É muito satisfatório você poder colocar em prática as coisas que você estudou e desenvolveu durante não só a graduação, pós-graduação, depois todo o conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, uma coisa que eu queria falar aqui era justamente para justificar, né, porque que eu fui escolhido aí, não pelo Flávio, né, a gente acabou decidindo junto de fazer esse podcast. Eu acho que eu sirvo de parâmetro justamente por isso, né? Eu comecei desde cedo, desde o primeiro ano de faculdade, já estava frequentando o laboratório, depois já fiz o mestrado, depois já comecei a dar aula, depois já fui para a prefeitura. Ao longo desse tempo todo tive uma empresa de consultoria, e até hoje hoje tem uma outra empresa, né, de Pesca e Pague, de criação de tilápias e do restaurante. Dei aulas também durante um tempo. Então, durante esse tempo aí, desde que eu me formei até hoje, consegui colocar em prática várias áreas de atuação do biólogo. Isso foi muito legal para minha formação, para minha formação não só acadêmica, né, formação profissional, mas uma formação como pai de família, como pessoa e tudo mais. Bacana, mano. Show de bola. Bem detalhada a descrição que você deu aí da sua carreira e tal. E acho legal como você foi mudando e tal, né, mano? Esse lance de você começou dando aula, depois foi para consultorias que você ainda faz e tal, que é uma parte bem legal mesmo. Você comentou que já fiz alguma coisa com você, né? Fui para campo algumas vezes fazer umas consultorias com você e tal. E eu acho que é um dos trabalhos mais legais, assim, para quem gosta de zoologia e tal, que gosta de trabalhar em campo, é legal pra caramba. E, pô, você passou por Secretaria de Meio Ambiente, tá com Pesca e Pague agora e tal, então tem bastante coisa. Realmente, acho que foi o convidado certo pra gente falar sobre áreas de atuação. Pois é, até me surpreendi que tinha muita coisa que eu não sabia que o Rodrigo já tinha passado. E faltou falar também que o Rodrigo é um ótimo taxidermista, né? Que isso é uma coisa que eu sempre lembro quando eu vejo o bicho taxidermizado. É verdade. Mas isso daí foram poucas, né? Coisa que a gente foi aprendendo lá no laboratório, que às vezes tinha necessidade de fazer, mas foi pouca coisa, assim, mas que é um trabalho super legal também, né, meu? Porque passa 20 anos, você vai lá, o bicho tá lá que você fez, né? Pois é, então, aí você tinha futuro também nisso daí, ó, mas seria mais uma coisa para sua área de atuação, que é enorme. Depois dessa trajetória muito bacana do Rodrigo, né, onde ele atuou em várias dessas possibilidades que o biólogo tem na sua carreira, vamos começar então, né, essa conversa falando um pouquinho lá do início, quando a gente está na graduação, né? Acho que é interessante a gente comentar sobre como escolher, né? A gente tem as modalidades de bacharelado e licenciatura na graduação. O que tem de comum entre elas? O que tem de diferente entre elas? O bacharel, ele pode dar aula, né?
um licenciado só dá aula? Acho que seria interessante a gente comentar sobre isso. O que você pode dizer pra gente, Rodrigo? Já jogando no colo do convidado. Eu acho que quando você está na faculdade, né, que são apresentadas, assim, todas as frentes, né, que existem aí no campo das ciências biológicas, você fica até meio perdido, né? Porque acho que existem as coisas mais intrínsecas de cada pessoa mesmo, né? Porque eu sempre gostei muito da parte de campo, sempre. Sempre. Desde pequeno, sempre no campo, né? Sempre no meio do mato e acompanhando meu pai. Minha família toda sempre gostou disso muito, então eu já tinha isso meio que dentro de mim, assim, e já tinha meio que essa certeza de que eu queria fazer mais a parte de pesquisa de campo mesmo, e para isso ia ser necessário fazer o bacharelado. Mas eu acho que ao longo da faculdade, e não só ao longo da faculdade, né, que tem um exemplo, nunca achei que eu fosse dar aula, né, e não escolhi licenciatura, mas depois a vida acabou me direcionando para isso e tem hora que você não tem outra escolha. Então eu acho, na minha opinião, que se a pessoa tiver a opção de fazer os dois, né, o bacharelado e a licenciatura, seria o ideal, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? A nossa vontade sempre é fazer o que gosta, mas se você estiver precisando dar aula e tiver só o bacharelado, aí fica difícil, né? Acho que é isso. O ideal seria fazer os dois. Mas uma coisa não impede a outra. No caso, a escola que eu dava aula possibilitou, me deu essa chance de dar aula mesmo sem licenciatura, que foi muito importante para mim e para os alunos foi super legal, porque eu tinha essa experiência de campo, então fazia várias atividades de campo, ficava muito mais fora da sala de aula do que dentro. Então, partiu da escola essa possibilidade, eles me deram essa chance e eu dei aula mesmo sem licenciatura. E eu acho que deve acontecer o mesmo com o licenciado, né? Se aparecer um trabalho de campo, o licenciado pode fazer também, né? Se ele tivesse a review para assinar depois a responsabilidade técnica, e se ele tiver o conhecimento técnico a respeito disso, ele não vai deixar de fazer. Então, os dois cursos são super legais e eu acho que um complementa o outro. Se a pessoa tiver os dois, eu acho que é o ideal. Eu concordo. Eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de fazer os dois, fazer a licenciatura e o bacharelado, acho que é a melhor das opções mesmo. Porque realmente a gente entra com uma cabeça na faculdade e sai com outra, né? Eu entrei na faculdade, eu era apaixonado por onça pintada e eu entrei pensando, não, vou trabalhar com onça pintada, quero trabalhar com onça pintada. Meu TCC foi sobre aranhas. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Então a gente vai tendo contato com outras coisas, tal, vão abrindo portas, vão abrindo oportunidades na faculdade, e acho que o importante é ficar de olho nessas oportunidades que aparecem, né, de estágio, de monitoria e tal, porque de repente você tem uma experiência numa área que você nem dava muita bola e se descobre ali, né? E aí às vezes você encontra grandes oportunidades e tal. Eu, assim como o Rodrigo, também fiz só o bacharelado. E a Susan não, a Susan já tem os dois, né, Susan? Que nem o Rodrigo falou, eu sou o ideal. Tô brincando. Na verdade, eu fui meio que forçada, né? Se a gente for ver, porque eu acho que todo mundo sempre entra com aquela visão do biólogo de campo ou biólogo de laboratório, nunca o biólogo professor, né? A docência. Acho que de início sempre o que enche os olhos são outras atividades. Mas eu também acho super válido. Eu faria de novo. Eu achei muito bom. Quanto à diferença nos dois cursos, eu não vi muito, né? A gente tem as disciplinas que são específicas da licenciatura, que não são tantas assim, mas você continua tendo uma ótima base, né? Que é a mesma praticamente de um bacharel, com algumas modificações só. E eu acabei fazendo mais porque na época que eu fiz, vocês dois são meus veteranos, né? Na época que eu fiz, teve uma mudança na grade curricular e aí teve uma oportunidade de cursar tanto o bacharel quanto a licenciatura junto. Então, se você iniciasse a licenciatura, você primeiro, todo mundo na minha turma era bacharel, não tinha ninguém da licenciatura. Se você passasse para a licenciatura e já começasse as disciplinas da licenciatura no primeiro ano, você teria a possibilidade de fazer os dois cursos em 4 anos, né? Porque geralmente acho que a maioria dos cursos de biologia te dá aí diploma em 4 anos. E se você só faz bacharel, você tem mais um tempinho depois para você fazer só a licenciatura, né, para complementar, e vice-versa.
Mas aí nessa grade, tava uma grade diferente e tal, alguma coisa que o MEC tinha mandado para eles. E aí eu consegui fazer os 2 em 4 anos. A dificuldade maior foi fazer aquele último trabalho final, né? O trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que no caso são 2 graduações, né? Bacharelado uma e a licenciatura outra. Então eu tive que fazer 2 TCCs. E simultaneamente, praticamente, com um intervalo de 6 meses entre a defesa de um e de outro. E aí os estágios batem, né? De licenciatura e do bacharelado. Então eu acho também super interessante fazer os 2 e quanto mais você conseguir, melhor. Só que assim, se você tiver um tempo para terminar um e depois começar outro, eu acho que é mais interessante porque você aproveita melhor, sabe? Do que fazer os 2 juntos como eu fiz. Então foi uma loucura, desesperada, tudo junto. Você acaba não aproveitando tanto quanto deveria, né? Quanto poderia. Mas é bem interessante, sim. Susan. Oi. Só um comentário, desculpa te interromper. Imagina. Mas eu acho que é super legal também isso de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, que te dá uma casca, né? Te deixa mais robusto pra te preparar porque vem depois, né? Mestrado, doutorado e trampo. Eu acho que vale a pena também sofrer, porque faculdade é época de sofrer, né? Sofrer depois de velho aí não dá mais. Não, você tem razão. Mas, poxa, conta como 2, né? Como se você estivesse fazendo 2 graduações junto. Aí é sofrência demais. Eu acho que o problema é o acúmulo, né, de matéria, o acúmulo de 2 TCC ao mesmo tempo é o caos, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você sair em 4 anos com bacharelado e licenciatura, show de bola também, né? Porque eu lembro que quando eu terminei, eu fui atrás para fazer a licenciatura. Aí na época me disseram que era mais 2 anos e meio. Eu falei, putz, cara, 2 anos e meio para sair com a licenciatura, uma coisa que eu nem tinha tanto interesse assim, né? Era mais para ter abrir um pouco mais o leque e tal. E aí eu lembro que na época eu pensei, mais 2 anos e meio para fazer licenciatura, em 2 anos eu faço um mestrado, né? E aí eu não fiz nenhum nem outro. Mas depois eu acho que era 2 anos e meio, justamente porque era uma matéria longe da outra e você ia fazer, sei lá, naquele semestre você ia fazer 2 matérias, você ia 2 vezes por semana na faculdade. E eu acho que depois de um tempinho, acabou virando em um ano só, cara. E eu também não fiz. Faz parte. Ai, vocês 2, viu? A licenciatura é interessante porque te prepara bastante, né? As disciplinas, elas são bem específicas mesmo. Você aprende questão de leis de diretrizes e base, ensino médio, ensino fundamental, psicologia, né? Psicologia infantil, psicologia da adolescência ali dos alunos, que você vai ter o contato. Você tem muita prática de ensino. Isso que eu achava interessante, sabe? Porque hoje em dia, claro que a gente sabe das dificuldades das escolas, principalmente públicas, mas você não tem tanta atividade prática, você não tem tanta atividade aí lúdica, didática, que desperte o aluno fora daquele comum de lousa e giz, de quadro negro. E aí, às vezes, quando eu via isso, quando eu iniciei o curso de licenciatura, eu pensava, será que isso é uma deficiência da graduação? E realmente eu vi que não, pelo menos no curso que eu fiz, a gente tinha muita prática de ensino. Então, a gente tinha muitas dicas, a gente fazia muitas atividades sobre como você dirigir, conduzir uma aula prática de várias disciplinas, as principais. Então, você tinha bagagem, você tinha muita bagagem nesse sentido. Então, muitas vezes, são outros fatores que interferem. Às vezes a gente fala, não tem prática, porque o professor não foi preparado. Não, o professor é muito bem preparado para fazer essas práticas e outras atividades que são fora da caixa. Mas muitas vezes é questão de verba, de equipamento, de tempo, de estrutura, né? São muitas outras coisas que influenciam. Então, isso eu achei interessante na licenciatura, porque você vê o lado do professor, né? Você vê tudo que o professor passa e por tudo que ele é preparado antes. E às vezes chega até a dar uma tristeza, né? De ver como o professor, como a docência é tão desvalorizada, né? No Brasil. Sendo que a trajetória é tão bonita, né? A gente tem tanto esforço, os estágios, o contato, né? Com os alunos ali.
e desde da graduação, então é muito triste, né? É bacana, muito bacana você ter a oportunidade de fazer isso, mas ao mesmo tempo é triste você ver a realidade do professor. E muito por isso que ninguém quer fazer, né, licenciatura. Pois é, já vai abrindo os olhos, mostrando a realidade para os alunos ali de licenciatura, né? Sabendo onde eles estão pisando, né? E que nem o Rodrigo disse, né? Vai criando uma casca também, né? Pode ser importante mais pra frente, né? Às vezes a pessoa chega para lecionar meio com uma visão romantizada e tal e acaba caindo do cavalo, né? Então acho que é bom ter essa realidade de que nem tudo são flores, embora realmente seja uma profissão muito bonita, tal, é gratificante ter um retorno dos alunos, né? Ver os alunos interessados na matéria, na disciplina ali e tal, mas tudo tem lado bom e lado ruim, né? Não sei se vocês já lecionaram em alguma oportunidade aí de ter dado aulas, mas assim, na grande maioria do tempo é uma coisa que desanima, porque quanto mais o tempo passa, eu tenho certeza que as crianças estão numa outra pegada que é difícil de você manter a atenção delas, é difícil de ser, não só crianças. Eu dei um tempo de cobrir uma ausência de um professor de cursinho para um pessoal que era mais velho, assim, uma comunidade mais carente, e não só as crianças, mas o jovem, assim, não era mais velho, era um pessoal que já tinha se formado no terceiro colegial, assim, e tava fazendo um cursinho agora. E eles também eram difíceis de se prender atenção. Então, dar aula não é um negócio fácil, não é um negócio fácil, porque é bem diferente de tudo que você aprende, mas é cada dia um desafio, e se você não inovar, você não consegue ensinar. Então tem que se adaptar, né, cara? Não é tão simples, né? E aí, seguindo então no roteiro aqui, o próximo tópico que a gente tem é falar sobre a importância da pós-graduação, né? Do mestrado, doutorado, alguma especialização e tal. Muita gente acha que, né, muito aluno que tá meio cru ainda na faculdade acha que ele precisa, que é obrigado ele sair da faculdade e já entrar, emendar num mestrado, emendar num doutorado, porque senão ele não vai conseguir nada. Vocês acham que é por aí ou não é bem assim? O que vocês acham disso? Cara, eu acho que, assim, não é necessário, mas, cara, é uma puta de uma oportunidade de você aprender tanta coisa, cara. É muito show de bola, assim, se fosse para recomendar para alguém fazer ou não fazer, eu recomendo de olho fechado, faça mestrado, faça doutorado, porque na graduação você tem um leque de coisas que você não quer estudar. Você não quer estudar, tem biotecnologia, tem bioinformática, tem genética, tem invertebrados, tem vertebrados, tem ecologia, tem matemática. E quando você escolhe uma área que você quer arrumar para aquilo lá, eu quero fazer mestrado, peixe. Cara, você vai fazer o que você quer fazer, velho. Você quer estudar uma coisa que você escolheu e você vai se dedicar, se você tiver bolsa, né? Você não precisa trabalhar em outras áreas, né? Que existe essa realidade também, né? Da galera ter que fazer pós-graduação sem bolsa. Mas se você tiver bolsa, você vai ser pago para fazer o que você gosta de fazer e aprender e gerar um conhecimento que depois vai virar público. Você vai escrever artigo, você vai depois lecionar, você vai ensinar outras pessoas. Você vai estar adquirindo, você vai estar absorvendo conhecimento, vai estar passando isso para a comunidade, e é tão gostoso, velho, é tão legal. E saindo dessa parte de satisfação pessoal da pós-graduação, você pensa bem, se você é um empregador, chega lá dois caras, um com mestrado e doutorado e o outro só com graduação. O cara pode ter um monte de experiência, mas que isso te dá uma robustez na hora de você ser contratado, que a pessoa que tá te analisando para te contratar vai te ver com outros olhos, isso daí é fato, né? E não só o contratante, mas na questão também do concurso público é a mesma coisa, né? O título te joga lá pra frente, né? Às vezes na prova teórica você até foi melhor que uma pessoa, mas o cara você só tem a graduação, o cara tem um mestrado, um doutorado, pós-doutorado, na prova de título ele te deixa pra trás, né? Então tem várias vantagens aí, né? E você sabia que também na hora do salário, se você tiver um cargo público, o seu salário ele vai com o mesmo cargo. Se você tiver, por exemplo, fui contratado para ser técnico de laboratório com R$ 3.000 numa universidade pública. Se você tiver doutorado, ele dobra seu salário com a mesma, no mesmo cargo, entendeu? Então é interessante nesse ponto também. É um tipo de bonificação, né? E você, Susan, o que você acha disso?
Eu acho que vai muito na pegada do que a gente comentou lá do bacharel e licenciatura, né? É válido. Até porque a gente nunca sabe as oportunidades que vão surgir pra gente. Mas eu acho que assim, não é regra, não é algo que você tenha que... sair da graduação, agora vou fazer. Eu acho que assim, são tantas as possibilidades pro biólogo, tantas, que eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que der, sabe? Claro que se você tem como objetivo, tudo vai do seu objetivo, do que você quer, né? Se você quer, sei lá, trabalhar em empresa, abrir o seu próprio negócio, trabalhar com o que você gosta, mas em outra área que não seja acadêmica, ótimo, né? Acho que não tem problema. Mas realmente, isso te dá uma vantagem se você for participar desses concursos. E que pode aparecer, de repente não era o seu plano, mas aí você puxa um concurso lá, vamos tentar, por que não? Então é como a gente falou, né? Como a vida é tão imprevisível, eu acho que tudo que a gente fizer e fizer o que gostar, né? Fazendo o que gosta ainda mais, é super válido. Eu acho que é interessante sim. Ô, Susan, Oi? tem uma realidade que é triste, assim, de falar, é que tem muita gente que eu conheço, e muito não é exagero, eu acho que é até a maioria das pessoas, que faz a pós-graduação por falta de escolha. Porque, por exemplo, eu acabei a graduação, eu comecei um mestrado por escolha. Aí você vai vendo, vai acabando seu mestrado, você não tem o emprego, você vai acabar sua bolsa, você não tem como se sustentar. Aí a pessoa entra no doutorado. Aí faz doutorado, vai fazendo doutorado. Putz, não tem emprego, não consigo emprego, não sei o que, vou fazer pós-doutorado. E não era pra ser assim, né? Então acho que a falta de oportunidade também acaba levando o cara a fazer essa escolha mesmo que ele não queira. Uhum. Acho que hoje tá mais difícil de fazer isso, porque acho que muitas vezes essas escolhas, acho que também levam em consideração a questão financeira, né? Você vai lá, tá trabalhando no mestrado, você não tem opção, mas pelo menos você vai estar conseguindo se manter financeiramente, com bolsa e tudo mais. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa expectativa, né? E cada vez menos. Então, hoje, se você for fazer um mestrado, um doutorado, é bem difícil você conseguir bolsa. Eu acho que também tem essa questão. Então, você estaria fazendo ali um mestrado, um doutorado, mas teria que trabalhar para se manter, né? Para conseguir suprir aí a questão financeira, porque não tem como a gente fugir disso. Então, também tem essa questão. E nisso entra também essa questão que vocês comentaram da falta de oportunidade e tal, que infelizmente é a nossa realidade, né? Entra aquela discussão a respeito da fuga dos cérebros no Brasil, né? Que foi um artigo que vem sendo discutido, um artigo que foi publicado recentemente, não lembro exatamente aonde, mas que o pessoal vai se especializando aqui no Brasil, faz um mestrado, faz doutorado, pós-doutorado e tal, e aí não vê aonde é valorizado, não encontra um emprego legal que está à altura do conhecimento dele ali, ou que pague uma coisa que seja justo, né? Pelo conhecimento, pela contribuição que ele vai dar, né? Pelo retorno que ele vai dar para a empresa ou para onde quer que seja. E aí ele vai para o exterior, né? E tem acontecido muito, né? De doutores brasileiros, pessoal com doutorado, pós-doutorado, mestrado, se fixando no exterior porque lá eles têm mais oportunidades de aplicar o que eles conheceram e de ser valorizados por isso, né? É uma pena, né? É uma tristeza, né? Mas realmente o que o Rodrigo falou é muita realidade mesmo, né? A gente acaba fazendo pós porque já emenda ali, né? Não tem alguma outra oportunidade. É difícil, né? Porque a gente tem tantas áreas que a gente pode atuar, mas ao mesmo tempo a gente, sei lá, se sente sem saída muitas vezes, né? Porque pense, né? Você querendo continuar uma pós-graduação. Que era o meu caso, por exemplo. Quando eu saí da graduação, o meu objetivo era fazer mestrado e doutorado.
Sempre foi, desde antes de entrar. E aí, quando você faz mestrado, doutorado, lindo, maravilhoso, tá tudo ótimo. É tudo que o Rodrigo descreveu em relação à pós dele, tipo, eu me via muito assim como o Rodrigo. Super encantada com as coisas. Mas e aí? Acabou o doutorado, acabou um pós-doutorado. Parece que você se sente mais perdido do que tudo, porque você passou tanto tempo estudando, tanto tempo ali naquela mesma, que você não tem experiência em outras coisas, em outras áreas. E aí, se você não tem oportunidade ali na hora, você fica assim, parece que você não tem um caminho para continuar. E isso também é muito complicado da gente lidar. E também é uma realidade que a gente vê cada vez mais no Brasil. Foi o que eu falei no começo, né? Se você manter vivo tudo que você dedicou uma vida inteira para aprender, talvez seja uma das coisas mais importantes que você tem a fazer, né? E é difícil, porque depois que você acaba, você não tem muito para onde correr. E tem gente que tem doutorado em biologia e trabalhando em banco. Isso daí é triste. É realmente isso. É um desperdício, né? É um desperdício para a ciência, pro país. É muito complicado. Para a comunidade, exatamente. Bom, falando, né, de profissionalização do biólogo, de graduação, de pós-graduação, de atuação, né, nas áreas da biologia, acho que é inevitável a gente comentar também sobre o CFBio, né, Conselho Federal de Biologia, e sobre os CRBios, né, os Conselhos Regionais de Biologia. São 8 regiões que a gente tem, são 8 CRBios, né? O país é dividido em 8 regiões e eu não faço a menor ideia qual é o critério para separar essas regiões. Não é por regiões do país, porque o CRBio em que a gente está representado é o CRBio 1, então os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o papel desses CRBios e do CFBio, né? E vou jogar na mão do Rodrigo, perguntar se ele sabe qual o critério para separar essas regiões? Então, o critério eu também não sei. Porque também não poderia ser que fosse por bacias hidrográficas, né? Que é o que geralmente separa as coisas, mas também não é, né? Porque São Paulo e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são bacias totalmente diferentes. Então, eu realmente não sei por que dessa divisão. Vamos deixar aí e pedir para algum seguidor que souber, algum ouvinte que souber, explicar pra gente. Manda aí no e-mail, manda nas redes sociais aí. Agora, sobre a importância, a atuação do CRBio e do CRBios e do CFBio, o que você tem para dizer, Rodrigo? Então, o CRBio, né, todos os conselhos de classe, eles têm o papel de dar um respaldo para o profissional, né, de equiparar salário, de colocar, estipular hora paga para o profissional dentro de cada formação do profissional. Na minha opinião, eu acho que a principal função do CRBio é certificar, né, possibilitar o profissional de se responsabilizar por um trabalho que ele vai realizar. No caso, a gente, né? A gente mora em São Paulo, então a gente faz parte do CRBio 1, a gente paga uma anuidade para poder ter o direito de assinar uma anotação de responsabilidade técnica. Quando você faz um trabalho, no meu caso, por exemplo, eu vou lá fazer um laudo de fauna. Então, eu vou lá, eu vejo que bicho que tem, eu faço minhas discussões em torno do que essa comunidade de animais que eu encontrei, ao meu ver, representa, né, em relação à conservação da área, né? Eu faço um desenho de tudo que está acontecendo em relação à fauna ali e dou um parecer breve, né? Na minha opinião, é assim, assim, assim. Aí isso vai para essa tese vai resolver se libera ou não libera o empreendimento, se libera ou não libera a retirada da vegetação e assim por diante. Qualquer um pode fazer isso? Não. Então o cara tem que ser certificado no CRBio para poder emitir a RT, né? E emitir e assinar essa RT, o que torna válido aquilo lá que ele foi e estudou em campo. O que eu utilizo do CRBio é isso, mas o CRBio deveria servir para muito mais coisas, né? Para equiparar salários, para lutar por aumento de hora, né? Aumento de valor hora que você trabalha, lutar por direito, tipo de atuação do biólogo, ou de restringir certas atividades só para biólogo. Então o CRBio ele devia ser muito mais ativo nessa parte
qualificar mais os direitos do profissional, né, do biólogo, e agregar essa qualidade aí para suas atividades. Eu ia comentar justamente isso, que acho que seria interessante que para toda a classe, né, que o CRBio fosse mais atuante, né, desse um respaldo mais legal pro profissional, né, que tem uma anuidade que se paga para ter a carteira, para ser respaldado aí pelo conselho e tal. E para muita gente pode ser um valor que não é tão barato, né, uma grana que considerável aí e tal. E recentemente teve um pessoal que ficou bem chateado aí com o CRBio, né? Que eles lançaram uma nota até relacionado a uma moça que estava no Big Brother, que era bióloga, né? É bióloga, né? E é professora e tal. E ela disse que era bióloga e o CRBio soltou uma nota numa rede social dizendo que ela não era bióloga porque ela não estava registrada no Conselho Regional, né? No Conselho Federal, no Conselho Regional de Biologia. Então, por isso ela não é bióloga. Ela atua como professora, mas ela não pode ser considerada como bióloga. E aí gerou uma treta na internet aí, um monte de gente concordando, um monte de gente discordando, a galera revoltada e tal, falando, pô, quer dizer que eu fiz 4 anos de faculdade, de graduação, mais 2 de mestrado, um doutorado, atuo na área há tanto tempo, mas porque eu não pago a anuidade do CRBio, eu não sou biólogo. O pessoal ficou meio revoltado. É ridículo isso, né? É ridículo, não tem nem que ser discutido isso, né? Porque nada a ver, né? O CRBio, na verdade, ele só te qualifica para você assinar essa responsabilidade técnica de serviços que são prestados tecnicamente. Então, para dar aula, para fazer outras pesquisas, para fazer outros trabalhos que também são super importantes para a sociedade e para todo mundo, você não precisa ter CRBio. Você só precisa para coisa técnica, né? Que você precisa realmente comprovar a sua eficácia técnica. E nem isso, talvez, né? Porque qualquer um pode pagar o CRBio, mesmo tendo o conhecimento técnico ou não tendo. Exatamente. Foi uma bela bola fora dos caras, não tinha necessidade de dar uma dessa e tal, né? O pessoal já tem muitas ressalvas aos conselhos aí e com isso comprou uma briga com o pessoal aí, né? E acho que com razão, eu tô na turma que ficou revoltada aí porque nunca paguei o CRBio, aí você vê uma publicação daquela e fala, pô, peraí, então eu não sou biólogo, eu achava que eu era. Nada a ver, né? Eu acho que os caras têm que se preocupar muito mais em fortalecer a classe, né? Tipo, sai um concurso lá que os caras abrem e libera para técnico meio ambiente, para gestor ambiental, para engenheiro ambiental, para várias áreas, até para agrônomo. O cara pode prestar um mesmo concurso que você que é da área pode. Então, os caras, em vez de se preocupar com isso, né, de fortalecer a classe e de restringir aquilo para biólogo e de brigar por isso, né, não ficar preocupado com o Big Brother, nada a ver. Uma bobagem dessa aí e ainda por cima divide mais o pessoal, né, divide a classe, né, porque aí tem o pessoal que concorda, o pessoal que discorda e realmente um desserviço, né. Eu ia falar justamente isso, o que o Rodrigo falou, né? Poxa, podia gastar energia em muitas outras coisas que deveriam, né, receber atenção do que ficar fazendo picuinha. Mas enfim. Eu queria falar uma informação que eu achei interessante, né? Quando eu tava dando uma olhada lá nos sites do CFBio, uma coisa que a gente não comentou, né? A gente tá falando aqui de atuação do biólogo, né? Mas a profissão de biólogo, né? E o curso de biologia, ele foi regulamentado em 1979, quando foi criado aí o CRBios e o Conselho Federal, o CFBio. Antes disso, né, no Brasil, os cursos eles eram chamados de História Natural. Então, o profissional que se formava era um naturalista. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar daquele, né, estudioso, pesquisador bem antigo. O naturalista. Eu lembro de Linneu, né? O pessoal falava naturalista e tudo mais. Era por isso, porque antigamente o curso de biologia tinha esse nome, né? História Natural. Então, a pessoa que fazia era um naturalista. Então, agora, os biólogos, né, por conta da profissão de biólogo ser regulamentada agora, recebem essa denominação. Eu achei interessante, uma curiosidade interessante. Eu achei interessante você citar o Linneu, que foi um dos maiores biólogos, mesmo sendo considerado naturalista, o cara foi demais, nossa pai da senhora. taxonomia, né? É que eu lembrei dele só. Exatamente.
Não, e legal assim, é interessante a gente ver essa informação porque mostra que é uma profissão bem nova, né, no Brasil, né? Assim, De regulamentada, regulamentada, ela é bem nova, 40 né? e 79, 40, 42, 3, 43 anos, 42, né? É, quase 43 anos. 43. E então talvez, não sei se isso, né, tem alguma influência, mas pode ser que tenha, né, na questão de ter muita coisa para melhorar aí, embora tenha tido bastante tempo, né, mas é novo, mas 43 anos é bastante tempo para melhorar algumas coisas aí, né. Mas quem sabe, né, com o tempo as coisas vão se ajeitando, né. Uma outra coisa que eu vi em relação ao piso. Não sei se é interessante a gente falar a questão de salário, mas, tipo, futuros biólogos, né? Para os futuros biólogos, os biólogos não possuem um piso salarial único, assim, né? Aham. Para o Brasil todo, mas o Conselho de Biologia ele recomenda um piso que equivale a 5 salários mínimos, que seria um salário mínimo do profissional biólogo. Isso, exceto para biólogos que trabalham em órgãos públicos. Mas é uma sugestão do Conselho Federal de Biologia. Está lá no site do Conselho. Dificilmente a galera vai seguir uma recomendação dessa e particularmente nunca vi seguir isso daí, porque várias coisas que eu fui contratado assim é mais por você combinar com o cara e o cara vai pagar o que fica bom pra ele, assim. Uhum. Ah, é, certeza. Não, e eu lembro que no começo da faculdade eles falavam, né, isso daí e tal, aí dá aquela iludida, né, você fala, velho. Em 2005, né, ele falava assim, 4 salários mínimos, né, o piso do biólogo, você fala, nossa, firmeza, né, mano? Aí você cai no mundão Então, e... pra você ter uma ideia, na prefeitura eu ganhava bem, cara. Ganhava bem, não dá pra reclamar nem um pouco, assim, do salário que eu tinha. Mas é um salário que é de todos os secretários, entendeu? Tanto secretário de obras, como de meio ambiente, como de serviços municipais. É um salário que é de secretário, entendeu? Né? Não é de biólogo. Tenho certeza que se fosse contratar um biólogo, ele não ia ganhar o quanto que eu ganhava. Bom, a gente falando, né, essa questão das muitas áreas de atuação que o biólogo pode estar trabalhando, como a gente já até viu, né, o exemplo do Rodrigo, que já tem uma ampla experiência em várias áreas. Se a gente entrar lá no site, né, do Conselho, falando de novo do Conselho Federal de Biologia, né, o CFBio, o Conselho, ele menciona que o biólogo ele pode atuar numa ampla gama, né, de possibilidades, como a gente falou, mas que a atuação do biólogo se restringe a 3 principais áreas. E aí, dessas, a gente tem milhões de sub-áreas, né, que seria, primeiro, o biólogo atuando no meio ambiente e biodiversidade, e aí abre várias possibilidades dentro desse tópico. Segundo, o biólogo atuando na saúde, que eu acho que teve aí uma regulamentação quanto ao biólogo trabalhando na área de saúde a partir de 2012, mas é uma possibilidade também que abre várias sub-áreas. E o biólogo atuando em biotecnologia e produção, que de novo vai abrir muitas possibilidades, né? Uma gama incrível de possibilidades. Que estariam então nessas 3 áreas principais, né? Meio ambiente, biodiversidade, saúde ou biotecnologia e produção. E aí você vai no que você tem oportunidade, né? O que aparece para você de oportunidade. A área de atuação é o que não falta, né, para biólogo, né? Tem para todos os gostos aí, tem para quem gosta de trabalhar em laboratório, trabalhar no mato, dando aula, trabalhando com pesquisa, tem muita coisa, né? E você mencionou sobre a área da saúde, acho que nessa pandemia ficou bem claro que muitos biólogos tiveram um papel importantíssimo, né, nessa área aí de pesquisa com o vírus, de pesquisa com vacina, de divulgação científica, que a gente viu muita gente aí combatendo as informações fake news aí, que a galera tava falando sobre o vírus e sobre as vacinas, né? Nomes como Átila Yamarino, a Natália Pasternak e tal, combatendo tudo isso. E, inclusive, é mais uma área, né, que a gente atua um pouco aqui, mas é uma área promissora, essa área de divulgação científica acaba sendo um pouco autônoma, né? No começo você tem que meter as caras e tal, mas é uma área que dá para crescer bastante, assim, né? Que vem crescendo bastante a divulgação científica com o uso das redes sociais, com podcast que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Então,
tem muita área de atuação, né? Tem muita coisa, né? Tem muito campo, né, para atuar. O lance é realmente ver onde você se encaixa mais, onde você se dá melhor, né, se dá bem e ficar de olho nas oportunidades, né? Cara, eu acho que, assim, o cara que se forma biólogo no Brasil, nesse ponto de vista, ele é um privilegiado, porque o cara tem uma gama de possibilidades em relação à área de atuação que ele escolheu profissionalmente. É incrível, né? O cara sai da casa dele, anda 5 minutos, ele tá num rio maravilhoso. Ele sai 5 minutos de casa, ele tá numa floresta maravilhosa. Então, o Brasil é um país super privilegiado e para quem gosta, né? Para quem se dedica a ser biólogo, eu acho que é muito promissor. Além, é lógico, das outras áreas não relacionadas ao meio ambiente, mas nativo, assim, né? É, de saúde, porque é um país gigante também, né? Tem muita gente, então tem uma carência muito grande de profissional na área de saúde e justamente por ser uma área territorial imensa também precisa de pessoa qualificada em indústria, precisa de pessoa qualificada em mineração, que é um negócio que é muito sério. Mineração, do meu ponto de vista, é um negócio que mais tem que ter atenção assim, relacionado ao meio ambiente, porque é muito agressivo, precisa ter muita atenção e precisa de profissional muito qualificado para poder balancear, né, esse esquema de produção e conservação do meio ambiente. Então, o Brasil é sensacional nesse ponto de vista de ser biólogo. Não, você tem razão. E ainda tem o lance a produção científica no Brasil ser muito boa também, né? E, de fato, você mencionou sobre a biodiversidade, é uma coisa palpável, né? A gente tem Pantanal, a gente tem Amazônia, a gente tem Mata Atlântica, Cerrado, né? Então, a biodiversidade é incrível. Todo mundo no Brasil, mesmo em áreas metropolitanas, áreas urbanas, não está tão distante de uma área natural, né? Onde dá para ir pesquisar alguma coisa, fazer algum projeto, alguma pesquisa, nem que seja para analisar a qualidade da água ali de um rio que corta uma cidade, né, uma lagoa, qualquer coisa do tipo assim. De fato, é um privilégio mesmo desse ponto de vista. Cara, eu posso fazer só um parênteses aqui de uma coisa que eu li hoje, que eu fiquei abismado, assim, que precisa de uma atenção. Justamente que a gente está falando agora de profissionalismo, né? Que depois, refletindo, eu vi que também acabei errando nisso, e que é uma coisa que está acontecendo, cara. O cerrado ele está sendo diminuído de forma drástica até quando estão querendo preservá-lo. O pessoal está fazendo reflorestamento com espécies de Mata Atlântica e de floresta estacional semidecídua nas áreas de cerrado. Por quê? Por falta de conhecimento da galera que está reflorestando, cara. Então, mesmo você tá achando que está fazendo um bem e você está acabando com um bioma, cara. Eu tava refletindo aqui hoje a respeito disso. Eu fiz um reflorestamento aqui para um loteamento e depois eu estava refletindo que pouquíssimas espécies eram restritas de cerrado, cara. E a gente está aqui numa área que acaba não sendo tão grave, porque Santa Rita está exatamente num lugar que é a transição entre o cerrado e a Mata Atlântica, né? Mas me deu um start, assim, de que você pode estar prejudicando querendo ajudar. Então, falta um conhecimento e isso se encaixa exatamente nisso que a gente está falando, né? De profissional qualificado, de que o Brasil é gigante, que precisa de muito profissional muito bem qualificado em cada área e que as áreas são infinitas, né? E que o pessoal está reflorestando com espécies que não são indicadas para aquela área, que o cerrado está diminuindo drasticamente, mesmo quando a galera está querendo preservar ele. Fiquei um pouco assustado com isso e é uma realidade. Eu não tinha ouvido falar disso, mas de fato é uma coisa que faz sentido mesmo.
um equívoco desse acontecer, mesmo a galera com boa vontade, com boa intenção ali, se não tiver alguém com conhecimento, realmente pode trazer prejuízo para o bioma, porque acaba sendo uma introdução de espécie invasora, né, entre aspas, assim, espécie exótica, né, daquele bioma, né. E nem é uma falta de conhecimento. Também o que pesa muito é que as espécies de cerrado são extremamente difíceis de você reproduzir ela no viveiro. As sementes não germinam, a planta não desenvolve, precisa daquela dormência, precisa de fogo, precisa de um estresse hídrico de anos para depois a planta crescer quando dá uma chuva. Então, você reproduzir o cerrado artificialmente, entre aspas, né? Você fora do cerrado. Você reproduzir o cerrado fora do cerrado é praticamente impossível. E o que eu tenho visto é que reproduzir qualquer espécie de floresta é muito difícil, cara. A gente planta, e além de formiga, além de falta de chuva, além de todas as dificuldades que já tem, plantas invasoras, gramíneas, cipó, ainda tem, cara, uma coisa que a gente não entende, que é uma coisa que é da própria floresta, sabe? Acho que a interação entre espécies, é o tempo que a floresta precisa, que foi tirada e que dificilmente você vai reproduzir de novo. É preocupante, cara, você trabalhar com isso de reflorestamento e saber que não vai pra frente. É um ecossistema muito peculiar, né? Muito particular, né, cara? Então você tentar reproduzir ele fora dali, tirando todas essas particularidades que o bioma apresenta, né? O bioma tem naturalmente, realmente fica bem difícil, né? Ou seja, a gente volta naquela conversa de que não adianta criar tecnologias mirabolantes, coisas espetaculares, se a gente não preservar, né? O mais fácil é preservar, né? O mais eficaz, mais eficiente é a preservação, né, cara? Não tem conversa, né? Tem outras alternativas. O problema é que aqui onde a gente mora já não tem mais o que preservar, né? Então, o negócio é tentar recompor o que já foi retirado, mas... Não, sem dúvida, o reflorestamento é outra história, né? Fazendo um reflorestamento aqui, num loteamento relativamente pequeno, e que nesse caso a lei brasileira é super boa, dificilmente você vai escutar falar isso, mas a lei ela é super legal em relação a isso. O cara tá tendo que reflorestar 7.000 árvores num loteamento aí que não dá 300 lotes. Então, é super legal. E eu tô fazendo essa parte de reflorestamento para ele e tô sentindo na pele o quão é difícil você formar uma floresta. Cara, é muito preocupante para quem realmente se preocupa, assim, né? Porque a maioria dos caras que executa isso, assim, outros trabalhos que o cara já me falou, o cara que me contratou, né, é agrônomo, é engenheiro, e os caras não estão nem aí, vai lá, plantou as 7.000 árvores e tchau. Não, eu propus pro cara um negócio diferente de plantar, de cuidar, então eu vou lá 2, 3 vezes por semana, vejo como é que tá, troco espécies, coloco outras plantas, mato formiga e vou cuidando para aquilo lá realmente vire uma floresta, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. Imagino. E é uma coisa também que tem que ser valorizada por essa dificuldade toda, né? Porque a galera acha que reflorestar é só chegar lá, jogar um monte de semente e já era, né? Ou plantar um monte de muda e virar as costas e já era, né? Se não tiver manutenção, é plantar e perder. Bom, e aí além de todas essas áreas que a gente mencionou, né, de acadêmica, pesquisa, laboratório, auditoria, consultoria, ainda tem o lance do empreendedorismo, né? Que também é mais uma área promissora, que também anda junto com a criatividade aí, que é interessante, né? E queria pedir para o Rodrigo falar um pouquinho sobre isso aí, sobre esse tema. Então a gente tem discutido muito das dificuldades da pessoa se inserir no mercado de trabalho, né? Que é difícil você, depois que você acaba uma pós-graduação, ou que você acaba, ou que seja só a graduação, né? De se inserir aí no mercado de trabalho. E empreender é justamente isso, né? Quando você tem uma visão de que uma coisa pode te dar um retorno financeiro e
nos outros casos a gente sempre tem pensado, né, além do retorno financeiro, né, porque existe uma realização profissional e tudo mais, mas no caso do empreendedorismo, eu acho que é 100% voltado para o retorno financeiro da pessoa que está querendo empreender, né? Então, é uma alternativa, se tiver uma ideia de que realmente não seja só, não tenha só retorno financeiro para ele, mas que acabe resultando num bem para a população, né? No caso, o cara desenvolva um exemplo. Eu lembro de uma empreendedora que desenvolveu um tipo de cera que fica em volta das frutas, né? A fruta é banhada naquela cera e que acaba dando uma vida útil para aquela fruta muito maior do que seria sem essa película, né? E ela era uma bióloga, então a pessoa foi lá, estudou qual polímero ela ia usar, qual cera usar, estudou qual que era a fisiologia da fruta, né? Quanto ela perdia de água para o ambiente, qual que era o tempo de decomposição. Então, o empreendedorismo é justamente isso, né? É a pessoa se ligar de uma coisa que é necessária para o bem-estar das pessoas e aprender como aquilo, né? Como aquilo que é um bem-estar para a pessoa e que as pessoas consomem pode gerar uma fonte de renda para ela e um emprego, né? Então, o empreendedorismo faz parte do biólogo também e aí vai partir de cada um, né? De como que a criatividade de cada um vai ajudar a pessoa a crescer nessa área que também é super importante. Ah, sem dúvida. E tem muitos exemplos aí, né? A gente buscando na internet encontra muitos exemplos interessantes de inovações, né? Que usam realmente a criatividade e o conhecimento que a pessoa teve durante a graduação ou durante alguma pós-graduação também e que traz essa fonte de renda para a pessoa e ainda por cima algum benefício para a comunidade, né? Um retorno para a população que ajudou a pagar ali a graduação, a pós-graduação da pessoa, a pesquisa da pessoa e tal. Então é bem legal realmente ter esse ponto que com o empreendedorismo a pessoa pode utilizar o conhecimento que ela teve durante a formação acadêmica dela, né? E ainda ter essa fonte de renda e uma oportunidade de devolver para a população, né? Uma coisa que eu sempre tento fazer, né? É tentar conciliar esse negócio de você ter uma realização profissional, só que de que forma essa relação profissional, de que como que é o meu ganha-pão hoje, mas como que isso pode ser útil para a sociedade, né? E depois que eu trabalhei na prefeitura, eu acabei aperfeiçoando mais isso, mas tudo que eu faço, eu acabo tentando associar isso, né? Que bem-estar estou causando para o coletivo. Isso daí eu acho bem legal que todo mundo acabe tentando, pelo menos tentando incorporar aí nas suas atividades. Perfeito. Uma ótima ideia seguir por esse caminho mesmo. Eu achei bem interessante esse ponto que o Rodrigo falou, o Flávio falou também, mas eu acho que assim, uma das principais coisas que barram muitas vezes a questão do empreendedorismo é o investimento, né? O investimento que você tem que ter para abrir um negócio, né? Porque eu acho que assim, deve ter muita gente, muito pesquisador, muito biólogo que tem umas ideias fenomenais na cabeça, mas não tem como colocar em prática, né? Porque não tem verba, não tem investimento para iniciar aí um projeto, enfim, alguma coisa aí que seja útil e que seja seu ganha-pão depois. Eu mesmo tenho já há muitos anos, desde mestrado, doutorado, eu tenho ainda a ideia de abrir uma biofábrica junto com uma amiga minha e que também trabalhou com insetos comigo. Então a gente sempre pensou nessa questão do controle biológico, que a gente já mencionou aqui, né, um pouquinho, acho que no episódio 38, junto com a Thalita, que a gente falou de vespas parasitóides e tudo mais. E a gente sempre teve essa ideia de abrir uma biofábrica
e seria então a criação de insetos que são controladores de outros insetos que causam praga. E aí vai lá o pequeno produtor, o grande produtor, enfim, quem quiser ter acesso, compra lá as minhas vespinhas e os meus predadores e vai lá soltar na sua cultura, na sua plantação, e aí esses animais eles vão controlar a população dos insetos que estão causando o mal. Isso vai diminuir a questão dos agrotóxicos, vai ser um bem para o ambiente de maneira geral, né? E claro, como a gente já mencionou isso, tem todo um trabalho por trás, né? A gente tem que saber como criar, saber qual inseto a gente vai utilizar, em que época soltar, né? Como que vai ser feito esse tipo de soltura, dependendo da área. Enfim, olha só, muita coisa que a gente aprende lá na universidade e convivências, né, também do dia a dia ali no laboratório, que a gente pode aplicar para um bem comum, aí, né, empreender, mas muitas vezes acaba não saindo do papel. O nosso, por exemplo, não sai do papel. Esse nosso sonho da biofábrica, justamente porque a gente não tem como começar. A gente não tem um investimento inicial, né, para começar. Mas, quem sabe, né? Quem sabe um dia aí eu tô vendendo insetos para o pessoal jogar na horta aí e conseguir combater os bichos pragas. Muito bom. Eu achei bem interessante essa ideia, assim. Acho que você devia levar adiante e quem sabe dar certo, né? Eu apoio essa sua ideia de empreendedorismo. Pô, me apoia financeiramente, Flávio. Aí ficou difícil. É complicado. A gente tem a gente esbarra em muitas dificuldades quando a gente vai começar uma coisa nossa. Mas quem sabe, é um sonho aí pra gente. Acho que todo biólogo já tem essa coisa embutida, né? De ter vontade de mudar o mundo. Pois Quem é. sabe? Mas vai fundo, manda bala. Acho que tem tudo pra dar certo. Beleza, galera. Estamos então chegando na reta final do nosso episódio. Vamos agora para o nosso tradicionalíssimo momento Indicações Culturais. E como eu tenho feito ultimamente, eu vou jogar no colo do convidado para dar o pontapé inicial das nossas indicações. O que você tem para indicar para a galera aí, Rodrigo? Bom, pessoal, o Flávio tinha falado que poderia ser um negócio totalmente fora do tema, né? E eu vou dar uma sugestão que é meio termo. dá pra aproveitar para muita coisa. Eu sugiro um canal que chama Buenas Ideias no YouTube. Ele é feito pelo Eduardo Bueno. É o Peninha. Um cara conhecido como Peninha. Então, esse cara, ele faz uma abordagem sensacional de vários assuntos, mas o que eu mais gosto de acompanhar é da colonização brasileira. Então, ele mostra vários aspectos de como era o meio ambiente naquela época, como é que os caras lidaram com isso, como lidaram com doenças, como eles lidaram com a agressividade da floresta, como eles lidaram com a agressividade dos índios, como que foi a história dos índios, que eu acho que o biólogo que não conhece qual é a realidade dos índios é um cara incompleto, assim. Então a gente tem uma necessidade de se entender qual que foi a injustiça que foi feita nessa época, que os caras eram dominantes aqui, eles eram autossustentáveis e não precisavam da colonização que foi feita, e mesmo assim isso foi imposto a eles. Então isso é uma coisa que eu achei que era legal de falar, que esse canal é sensacional para vários assuntos, inclusive de política e de instrução política, né, que é legal também, né, para se mostrar a realidade do que realmente acontece, que tem tudo a ver com biologia e tem tudo a ver com esse canal, né, que é biologismo. O Peninha, né, o Eduardo Bueno, ele traz uma abordagem super engraçada, assim, super informal, super agradável de escutar. Você pega
os vídeos dele que é 20 minutos, assim, você escuta, a hora que você vê já acabou. É muito legal de acompanhar, sugiro muito. Legal, eu conheço esse canal, já vi alguma coisa dele também, já vi ele na televisão. É um cara bem culto mesmo, com bastante material, bastante conteúdo para compartilhar. Bacana. A gente deixa na descrição do episódio o link aí pro canal dele. E você, Susan? Bom, eu continuo na onda de podcast. Tenho ouvido bastante podcast ultimamente, então eu vou indicar mais um no episódio de hoje. Né? Hoje eu vou indicar o podcast Naruhodô. Eu acho bem interessante o slogan deles, que é para quem tem fome de aprender, ciência, senso comum e curiosidades. E eu achei muito legal esse podcast, já é antigão, deve ter anos, né? Tem quase 400 episódios. E eu acabei conhecendo esse podcast através de outro podcast, o Ciência Suja, que aliás foi até o Flávio que recomendou, né? Que indicou em um episódio, que eu não vou lembrar qual. E aí eu fui lá conferir e lá no Ciência Suja, o Altair de Souza, que é o host desse podcast Naruhodô, ele estava participando lá, eles estavam falando sobre questão de publicações acadêmicas, né, o desafio que a gente tem aí pela frente em relação a publicar artigos, né, e a fazer a ciência girar fora da bolha. E eu achei muito interessante e aí eu falei, eu preciso ver. Fui lá no podcast Naruhodô e tá lá o Altair de Souza, mais um companheiro lá, o Ken Fujiota. Eu achei incrível a dinâmica dos dois. E aí o podcast se baseia principalmente em responder perguntas dos ouvintes com base em ciência, senso comum. E eu achei incrível, eles têm... É muito variado, sabe? Os temas são muito variados e eu achei que é uma abordagem bem legal, bem leve, que todo mundo super entende e eu acho que vale muito a pena. Eu ainda tô no comecinho, acho que eu vi uns 15 episódios, ainda tem uns 300 e pouco, né? Porque é um podcast bem antigo já. Então eu acho que vale a pena, sim, se você gosta de podcast, né? Depois de ouvir esse podcast aqui do biologismo, nosso episódio, dá uma conferida no podcast Naruhodô, que é bem interessante e eu acho que todo mundo vai gostar também. Legal, esse eu não conhecia, já joguei nome no Google aqui, tava vendo uns temas interessantes que eles abordam aqui, tem no YouTube também. E vou dar uma audiência depois, mas parece realmente bem interessante pelos temas sugeridos aqui. Bom, a minha indicação é um perfil no Instagram. Na verdade, ele tem Instagram, TikTok, YouTube. É bastante interessante. Ele é um perfil voltado para a ciência, né, divulgação científica, e ele atua bastante também no combate à pseudociência, à anticiência. Inclusive, está sempre tomando umas pedradas de uma galera negacionista aí. Mas ele produz um conteúdo muito legal sobre ciências no geral, mas também fala bastante de biologia, né? Não só de biologia, mas também às vezes de física, química, né? E algumas teorias da conspiração. E acho que vale bastante a pena conferir. O nome do canal, do perfil é Rolê Científico. Ele é do Giovanni, né? No TikTok também eu tenho acompanhado alguns vídeos que ele publica lá, é muito legal o conteúdo que ele tem feito, acho que vale bastante a pena seguir para ficar por dentro aí dos combates à pseudociência, principalmente, notícias falsas aí, né? Acho que é bem válido dar uma forcinha lá e ficar inteirado aí de bastante coisa, bastante conteúdo bem produzido, bem elaborado. E também com bom humor, né? Ele também usa alguns memes, tira sarro de algumas teorias da conspiração aí. Nessas ele também toma umas pedradas, mas vale super a pena conferir esse perfil dele aí. Rolê Científico. Certo? Chegamos então ao fim desse episódio. Antes de finalizar, antes da gente encerrar aqui, eu quero, claro, deixar aqui o nosso... muitíssimo obrigado ao meu amigo Rodrigo Rodrigo Torres. E foi um prazerzão bater esse papo com você.
depois de tanto tempo, e um prazer tê-lo aqui. Antes de passar a palavra, vou pedir para a Susan agradecer também. É isso aí, foi muito bom, né? Uma conversa muito proveitosa, muito bacana, que fez a gente relembrar muita coisa. Eu também deixo meu agradecimento para você, Rodrigo, muito obrigada. Foi um prazer, né, conversar com você de novo, depois de tanto tempo. E claro, as portas do biologismo sempre estarão abertas para você. Né, pessoal, eu que tenho que agradecer, porque a gente acaba mudando de cidade. Eu acabei vindo um lugar que não é tão longe, né? Não dá nem 100 quilômetros de São Carlos, mas a gente acaba se sentindo assim meio sozinho, né, cara? A gente acaba não compartilhando tanto as coisas com as pessoas que a gente gosta, e vocês são pessoas que eu gosto muito, e só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho do que foi minha vida depois da biologia, depois que eu me formei, todas as minhas experiências como biólogo. E a minha intenção, cara, sempre foi ajudar a progredir, né? Então, se uma pessoa escutar esse podcast e acrescentar alguma coisa no modo dela pensar, ou no futuro dela, como que ela vai agir profissionalmente, ou até mesmo como que ela vai tomar decisões acerca do seu futuro, para mim já valeu muito a pena, e meu objetivo de vida é esse daí. Ajudar o meio ambiente, ajudar a natureza e ajudar pessoas. Beleza, galera? O que vocês precisarem, estou sempre aqui à disposição, e se possível vamos trabalhar junto aí. Valeu, mano. Pô, perfeito. Como eu falei, um prazerzaço bater esse papo com você. Tô devendo há muito tempo uma visita ao Pesque Pague, a sua casa aí em Santa Rita. A Ju tá aqui mandando um beijão pra Mariana, pra você também. Estendo também, claro, ao Raul, ao moleque que tá no forno aí chegando. E precisamos matar essa saudade pessoalmente aí, né, mano? Tomar uma breja junto aí, escutar seu sertanejo também. Mas valeu, pô, legal demais, cara. Beleza, então, galera, chegamos ao fim desse episódio número 55. Foi um grande prazer bater esse papo com meu amigo Rodrigo Cardoso. Novos episódios saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Opa, peraí, Susan. Antes de você entrar, acho que eu não falei meu nome, né? Não. Gênio. A respeito da importância... Peraí que tá passando uma moto aqui. Mano, aqui pra mim tá sumindo sua voz, velho. Desculpa aí. Tá dando umas... Agora sou eu que tô escutando uns barulhão aí. Nossa. Deu uma barulheira. O que tá acontecendo? Eu até tirei o fone achando que minha casa tava caindo, sei lá. Parecia um moleque descendo com um carrinho de rolemã numa ladeira de paralelepípedo. Que houve? Ai, perdão.
Susan, sua voz, pra mim, ela tá... Sabe quando fica meio lesado, assim, sabe? Peraí que tá uma... Vizinho entrega lanche e o cachorro do vizinho odeia ele, tá ligado? Aí o negócio entrega lanche e aqui na minha casa tem algum tipo de animal atacando minhas galinhas. Mano, você não tem noção do que tá rolando aqui fora. Tem o chupacabra, sei lá, alguma coisa. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e a participação do nosso convidado Rodrigo Torres Cardoso. A arte do episódio foi desenvolvida pelo Aron Marmorato, roteiro por Flávio Diniz e Susan Cunha e edição por Flávio Diniz.